Olá, bem-vindos ao canal Reino dos Anjos. Eu sou o Rafael e eu trabalho como tarólogo e terapeuta Theta Healing. E vocês que estão seguindo esse canal aqui, eu sempre peço para o pessoal deixar um comentário sobre o que eles acharam das leituras, se querem que eu faça alguma reflexão referente a alguma das questões que eu levantei lá. E uma das seguidoras, né, das inscritas, que é a Cacau, pediu para eu fazer um vídeo explicando sobre o sagrado feminino e as crenças, consequências, filosofias que eu tentei detalhar lá no vídeo. Então eu vim aqui fazer para vocês essa leitura não, né? É fazer essa reflexão para vocês sobre o sagrado feminino e sobre as questões que eu levantei no vídeo sobre a mulher, sobre as crenças sobre a mulher, tá? O que eu vim fazer nesse vídeo é explicar esses conceitos, a filosofia, as consequências das crenças, dos paradigmas, das visões e filosofias referente à mulher. Tá? O que isso quer dizer? Que as crenças e os paradigmas e as filosofias de vida que eu tenho repetido aqui, elas têm uma força a fazer a gente agir de determinadas formas. Então, se todo mundo pensa que a mulher é um determinado paradigma, uma determinada ideia, o inconsciente coletivo está sempre agindo dessa forma, tá? Então, essas ideias, elas são muito perigosas a determinados pontos por causa disso, tá? Só que aqui eu vou começar porque é importante saber o que é crença, né, e as suas consequências. Os nossos pensamentos, eles definem toda a nossa vida e nossos comportamentos e nossas emoções e nossas direções, né? Tudo que acontece são determinados por isso. Então, se nós temos um conjunto de ideias sobre as mulheres, no inconsciente coletivo sempre vai ter essa ideia sendo elaborada como um arquétipo para as mulheres viverem, tá? E assim nossos comportamentos. Então, sempre que eu penso que eu sou capaz de fazer tal coisa, eu sempre serei capaz de fazer tal coisa. E outras pessoas que acessarem essa mesma ideia no inconsciente coletivo também sentirão que são capazes de fazer tal coisa. Tá? Então isso é uma dança mental que fica acontecendo de lá para cá, né? Flutuações que todas as pessoas vão se interagindo com isso. Tá? Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque para quem estuda o hermetismo, sabe que a primeira lei é tudo é mental. Tudo se inicia na mente. Então, quando a gente introduz uma mentalidade, né, uma ideia na nossa consciência e a gente deixa ela lá rodar sem avaliar ela, vamos dizer, simplesmente eu coloco uma ideia de que amanhã eu vou ganhar R$ 1.000. Um exemplo, né? E sempre fica essa ideia, amanhã eu vou ganhar R$ 1.000, amanhã. E não importa quanto tempo seja, eu vou ficar sempre nessa ideia. Uma hora essa ideia, se eu não avaliar ela, ela vai acontecer. Claro que isso precisa ser introjetado, interiorizado, incorporado na pessoa para que... Só que a gente já tem isso nos dias de hoje pelas milhares e dezenas de histórias que a nossa humanidade vem contando, tá? Então, o que eu quero colocar com isso? De onde se originou essa mudança ou de onde se originou esse pensamento sobre as mulheres de hoje, sobre o sagrado feminino? É interessante a gente pensar que, assim, na história da humanidade, existiu eras e eras e eras diferentes, tá? E é, muitas tiveram o sagrado feminino incluído dentro da sua cultura e de outros não. Mas da maioria, de 7.000 anos para trás, sim, eles eram unificados com o lado feminino, o feminino era um sagrado, tudo era maravilhoso, tinha harmonia, tá? Então, nesse conceito mais antigo, as filosofias até pagãs, elas tinham essa harmonia com o feminino. Não se era negado o feminino que existia na vida, né? Tanto que as árvores, a terra, né? Tudo que é de gerar, de abundância, de frutificação, é dado como mãe, né? Como aquilo que gera. E até então, isso era comum nessas eras mais antigas, não em todas, mas mais antigas, tá? E aí o que aconteceu? Nos últimos
6.000 anos, por aí, tá? Esse é uma das datas, tá bom? Houve uma corrupção nessa mentalidade. Foi se colocado que a mulher não era esse ser sagrado, tá? Isso filosoficamente tem uma poderosa metáfora de negação de uma das polaridades ou de um dos lados da existência. E isso acarreta em sérias consequências. Tá? É muito complicado até explicar tudo isso porque tem que ser muito cuidadoso com as palavras para as pessoas não interpretarem errado o que eu quero dizer e aquelas que precisam entender isso também entendam. Tá? Então, assim, essa mudança na forma de enxergar as mulheres teve sérias consequências em como nós nos comportamos. Em como a humanidade cresceu a partir de 6.000 anos atrás, também teve suas consequências que foi direcionada apenas pelo lado masculino, negando o feminino. Primeiro, quando a gente nega o feminino, tá? A gente está negando os sentimentos, a interioridade, o relacionamento, né? A afetividade, né? A criatividade, né? Essas questões mais filosóficas, mais intuitivas. Então, se a gente pensar que quando, há 6.000 anos atrás, começou essa ideia a ser disseminada, as pessoas começaram a ser mais racionais, mais egoístas, assim, no sentido da parte masculina, ela é mais da conquista. Então, esse ego ele fica mais propenso a tentar controlar mais as coisas, a dominar mais as coisas, a não ver muita conexão com as coisas, né? Porque é o sentimento que conecta. Né? Então a racionalidade ela é meio separatista, assim, deixa as coisas tudo só o que eu vejo, só o que eu tô aqui, eu não tô ligado a ninguém, né? Porque ela não vê essa energia, que a energia vem do feminino, né? A energia fluindo. Então não se enxerga isso. Então foi criada essa base da nossa sociedade, enxergando as coisas aqui. Ainda se tinha uma visão espiritual das coisas, mas tinha se separado a mulher dessas questões espirituais, tá? E aí as consequências foram uma sociedade baseada em guerra, conquista, poder, manipulação, escravidão, porque como não tinha interioridade, como não se via e não se enxergava, não se ouvia a intuição, que é onde se manifesta a vontade do divino, é dentro de nós, para que, né, de dentro para fora nós expressamos tudo. Quando o homem cria essa ruptura, ele fica nessa camada superficial que é a mente, tá? E aí ele não consegue se conectar com o interno, que é onde vai dizer para ele que né, que vai fazer ter ele sentimento de conexão, tá? E aí, como ele não acha que ele está conectado com ninguém, ele pode ir lá e ferir o outro, matar o outro e fazer várias coisas nesse sentido, tá? Não é tão fácil explicar tudo isso, mas eu estou tentando trazer as consequências disso, tá? E aí a gente vai escravizando os outros, tratando as mulheres como seres inferiores, os negros como seres inferiores, tá? Pessoas diferentes, seja de gênero, de forma, animais, a própria terra, a gente vai tratando tudo isso porque toda a parte feminina, ela ficou tão reprimida que a gente não vê nenhuma conexão com isso. Tá? Apenas o poder de fazer as coisas sobre isso. Tá? Eu posso fazer em cima disso que não tem problema nenhum. Tá? Então, essas são as consequências as mais leves, porque eu não vou fazer aqui um show de horrores, mas seria uma dessas as consequências. Tá? E aí, só que como conseguiu ser disseminado essas crenças? Através das religiões, infelizmente. Não religiões em si, o que os espíritos iluminados, né, os espíritos superiores, nossos irmãos, vieram nos ensinar. Vamos colocar como instituição religiosa. A instituição religiosa, né, essa empresa religiosa, ela dissemina ideias e se elas não são avaliadas, geração, a gente vai repetindo já o que está sendo dito. Porque você imagina, você acorda, que você é a quarta geração da sua família, um exemplo,
e eles já vão para a igreja. E aí lá eles já recebem aquela informação e aí você fala, bom, se minha mãe acredita, eu também posso acreditar, né? E aí tá tudo bem, e aí todo mundo começa a acreditar naquilo. Mas a gente não para analisar as consequências, porque na verdade tem os momentos de análise. Sabe quando acontece uma coisa, você fala, meu, isso aqui tá acontecendo, que coisa estranha tá acontecendo isso aqui. Isso aí é um momento de avaliação, né? Então todo mundo passa por isso e às vezes só deixa passar. Lá na igreja o fulano falou que é pecado tal coisa. E aí, em vez de eu indagar aquilo com a minha consciência, como tem a separação do feminino, eu não vou olhar para dentro. Eu vou deixar aquilo assim mesmo. É claro que a gente reprime isso pro feminino, mas está lá. Então, o que acontece? Nas instituições religiosas vem falando dessa questão, tá, sobre o feminino, tá? E aí eu vou pautar alguns para vocês. Esse vídeo pode ser que não seja tão interessante para muitas pessoas, porque ele vai fazer um choque de realidade entre o que é falado, né, em muitas religiões, né, muitas igrejas, e o que eu vou falar aqui vai contestar muito isso. Assim tem outras pessoas que contestam também. Tá? Então eu vou colocar aqui quais são as mais graves, e a gente fazer uma conversa sobre isso. Primeiro, que a mulher é o portal do mal. A mulher é o mal sobre a terra, né? A mulher traz o mal para o mundo. A mulher a culpa da mulher comeu o fruto do pecado. Através da mulher o pecado nasce no mundo. Se você parar para pensar sobre isso e a gente pensar que vamos fazer uma análise nisso. Tudo que frutificar da mulher é ruim. Quem é que nasceu da mulher? Todo mundo. Todo mundo nasceu da mulher, né? Só o masculino não consegue gerar filho nenhum e só o feminino também não. Mas Deus deu o dom para a mulher de gerar uma criança. A única criatura, além da mulher, capaz de gerar uma criatura é Deus. E ele só deu essa capacidade para a mulher de conseguir gerar com a ajuda do homem, tá? Com a ajuda. Que é capaz ainda de Deus, que já criou até os lagartos que não precisam, né? As minhocas também não precisam. Mas entende? Então, a mulher tem a capacidade de trazer do portal espiritual para esse mundo uma pessoa. Então, tudo que sair dali é ruim. Ou é pecado, é sujo. Então, essa imagem, imagina que você vai criar um filho tendo essa base. O meu filho é fruto do pecado. Meu filho saiu do mal, então meu filho, portanto, é mal, é ruim. E os nossos comportamentos vão sendo baseados nisso, por mais que a gente não analise, tá? Por mais que a gente não pare para pensar. Então, é por isso que é necessário a gente tomar muito cuidado com o que a gente escuta, porque se imagina como que os homens vão tratar as mulheres se elas têm na mente delas que elas são o próprio mal. Tudo que acontece na nossa mente, na nossa consciência, ela é projetada e ela é manifestada. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa pecadora, eu sou o portal do mal, eu sou o mal em si, as pessoas vão me tratar assim. E aí, muitas mulheres têm os seus relacionamentos e não sabem porque o cara te trata mal. Uma simples troca nessas crenças reavalia toda a vida da pessoa, muda totalmente várias e várias situações que aconteceram na vida dela que não precisariam ter acontecido. Eu vou dar um exemplo disso para vocês numa situação que ocorreu comigo. Fazendo terapia comigo, tentando descobrir crenças e tarará, eu vi uma mensagem que falava assim, que não existia inimigo, né? Que era uma grande ilusão isso. E aí eu, fazendo um processo analítico, descobri que eu tinha que ir atrás da primeira vez que alguém me falou que Deus tinha criado o mal. Essa era a ideia que tinha dado na minha intuição. E aí eu fui, me fechei em meditação, fui até o momento e pedi, né? Quero ir na origem da primeira vez que me falaram que Deus criou o mal. E aí apareceu na minha frente exatamente o mesmo momento que a pessoa que me falou que Deus tinha criado o mal. Aí eu peguei, fui, resolvi a situação no mesmo dia.
eu já tive um sonho que já me, né, passou uma mensagem e tal. Então vocês imaginam, cara, desculpa aí, ó, pra você ver que a coisa é braba, né? Entrar nesse assunto é um assunto sério, é um assunto delicado. Então, o que acontece? Se para uma mulher, ou pelo menos para uma grande maioria das mulheres, começarem a fazer um trabalho terapêutico em retirar essas crenças, tá? Principalmente essa faixa, né, do Gênesis em si, de que a mulher é mal, que a mulher é portal do mal, que é pecadora e tarará, e que o sexo é pecado, e daí decorre toda a miséria humana. Gente, a partir daí as coisas já começam a mudar intensamente, tá? Eu acho que vale a pena, para quem entende do sagrado feminino, sabe que estamos exatamente falando sobre isso, né? Mas o que acontece? Muitas mulheres, elas entram no sagrado feminino e elas até começam a afirmar, né? Não, nós somos sagradas, nós somos mulheres assim, assado e tal, e nós merecemos e nós podemos, né? O movimento feminista vem muito para isso. Não, porque nós temos que dar valor para quem a gente é, tá? Mas tem um ponto chave que é interessante nesse momento, que elas talvez não façam, que é limpar as crenças negativas para que se coloque uma energia nova, né? Para que eu consiga beber um chá aqui, eu preciso tirar um chá velho que está aqui. Então é isso. As mulheres precisam primeiro retirar essas crenças, tá? Ir lá analisar quando foi a primeira vez que ela ouviu a história de que mulher era pecadora, que mulher é errada, que mulher é a culpada, que mulher é isso, que mulher é aquilo. Limpa tudo isso, joga fora toda essa crença e aí sim você coloca: eu sou uma mulher sagrada, eu sou uma filha de Deus, eu sou uma presença divina de Deus na terra, né? Eu sou o portal do bem, eu trago a vida, né? Eu sou o portal da vida. E aí sim você vai ter uma crença base na sua vida de outro nível. Porque nesse nível da que a mulher uma coisa ruim para o mundo, né? Degenera todo o seu comportamento. Todo o comportamento da mulher é degenerado por causa disso, por causa dessas crenças. Então a mulher está sempre em busca de tentar solucionar isso, mas às vezes não sabe como, tá? O que acontece se muitas mulheres e homens fizerem essa mudança de crença sobre a mulher? Primeiro, volta a conexão com o mundo interno, com a feminilidade. Porque a gente, conscientemente, não vai querer acessar o mal, não vai querer acessar o portal do mal, não vai querer acessar, né, os sentimentos, porque é pecado, porque é sujo, porque, sabe? Então, quando a gente faz esse movimento, tanto homens quanto mulheres, nós nos acessamos a esse tipo de campo mais elevado, né, que não é tão negativo, e aí a gente começa a perceber a coisa como mais sagrada. Me veio aqui uma intuição que é assim, muitas pessoas que fazem o Tantra, tá, elas conseguem desbloquear isso porque assim, num ápice nível de prazer, elas se entregam a esse prazer e aí percebem que ali é como se fosse uma autoaceitação de que o prazer é muito bom e aí a crença é eliminada de que sexo é pecado, entende? Então é por isso que muitas pessoas que até começam o Tantra, elas já perdem um pouco dessas crenças, mas atente, ela pode perder a crença do prazer, mas não que o feminino que é sagrado, tá? Existem inúmeras nuances acontecendo, possibilidades, então é necessário sempre estar atento e até reforçar, retirar essas crenças do negativo sobre a mulher, tá? E aí homens vão acessar o seu campo feminino, mulheres vão poder acessar seu campo feminino, intuitivo, ser mais fortalecido dentro dessa situação, tá? A intuição vai ficar mais forte, o campo magnético vai ficar mais forte, tá? Você vai começar a atrair mais coisas, você vai começar a perceber que seu campo energético está melhor. Eu falo isso por experiência, tá? O campo magnético fica ressoando muito mais intenso, porque aí o feminino, ele é praticamente a emanação do todo, né? Então, tá ali, vibrando, vibrando, vibrando feminino, você aceita vibrar, né? Porque você sabe que isso não é ruim, isso não é o mal, isso não é, né, uma coisa
do negativo, então você está ali vibrando essa energia, está bem? Eu gostaria que vocês colocassem para mim aí pontos que vocês gostariam que eu discutisse mais, porque inicialmente o que eu consigo passar para vocês agora é essa visão daquilo que eu já fiz, tá? Que foi a mudança de crença, foi a mudança de paradigma sobre as mulheres, e aí hoje eu consigo enxergar as coisas de outra forma por causa dessa mudança. E eu vim mais para passar para vocês porque essa necessidade de mudar isso, que é essa separação do feminino que precisa voltar a ser conectada, mas antes fazer essa limpeza das crenças, tá, que existem no nosso inconsciente, para que você consiga colocar a nova informação que é do sagrado, que é do puro feminino, do portal da vida, tá, para poder ajudar vocês, que é onde vocês devem ir fazer uma terapia, seja numa constelação, seja num Theta Healing, numa hipnoterapia, tá? Seja no Tantra, mas já sabendo que precisa limpar exatamente essas crenças, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado, que você tenha entendido aí o que eu quis dizer. Se não entendeu, comenta aí, tá? Se inscreve no canal, curte para poder seguir, me deixar mais dúvidas para que eu possa fazer mais vídeos para vocês, tá bom? E espero que as mulheres tenham entendido o que eu passei para elas e que a gente possa colaborar junto aí, que elas me mandem uma mensagem para a gente poder tentar entender esse processo e como pode ser resolvido, tá bom? Um grande beijo para as mulheres e para os homens. Até mais!